Fala pessoas, dia 7/4, segunda-feira, quase meia-noite. Vou soltar esse vídeo lá para 6 da manhã, aproveitar para editar tranquilamente, tá? Então nessa terça-feira a gente vai conversar aí sobre as notícias que aconteceram esse final de semana, coisas internacionais aqui no Brasil, manifestação, né? Como a direita se posicionou e a gente vai conversar sobre isso. Lembrando, o link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal, é assim que você pode ajudar o canal de uma forma bem tranquila. E vamos lá, em ato na Paulista, Bolsonaro comenta expectativa sobre voto de Fux sobre anistia, boa sinalização. Nosso último vídeo a gente se indagou se realmente o Fux é alguém confiável, mas pelo visto o Bolsonaro e a Michelle Bolsonaro apelam a Luiz Fux, que não vai jogar seu nome na lama, né, que é um juiz de carreira. Eu, sinceramente, fico na dúvida, mas essa manifestação aí, aparentemente, foi aí o começo de muitos nomes da direita que se afastaram no passado, que brigaram no passado, acabaram aparecendo aí. Por exemplo, Carlos Bolsonaro, Sérgio Moro e Marcos Pontes participam de ato pró-anistia em São Paulo, né? Nomes aí que eram bastante distantes, assim como o Sérgio Moro e Marcos Pontes. Carlos Bolsonaro fez aparentemente pazes com a Michelle, que tinha aí com certeza uma briga entre eles. Bolsonaro até discurso em inglês, né? Falou a frase que muita gente acabou até não interpretando direito, até aqui a Metrópolis entendeu errado o que ele disse, mas ele disse popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat in Brazil, ou seja, ele falando do pessoal que vendendo pipoca e sorvete foram sentenciados a um golpe no Brasil, né? Meio que tirando o sarro, né? Mesmo que falando assim, impossível isso ter acontecido, mas no Brasil aconteceu. Mas ele resolveu arriscar esse inglês, que ele disse que foi um dos maiores erros, né? E que eu sempre falo, é muito importante o inglês, até porque quando você for negociar com outro presidente lá fora, conseguir ler entre as linhas, né? O que as pessoas estão realmente querendo dizer. Né? Então é bom você ter um inglês afiado. Manifestantes se reúnem na Paulista e Bolsonaro se encontra com 7 governadores, como eu falei, muitos nomes. Inclusive Ricardo Nunes apareceu lá, aproveitou com certeza esse hype aí, um cara que estava sumido, nem falou obrigado quando foi eleito, né? Aparentemente aí será o novo Dória, né? Assim como o Dória participou, se uniu, fez o Acelera, era o Bolsonaro, agora o Nunes também se aproveita para conseguir aí pegar uma carona, né? Ato com Bolsonaro na Paulista traz 55 mil, projeta Datafolha, veja vídeo, e aí vem a briga dos números. Que muita gente falando 55 mil, aí já chega a USP com 45 mil, já o pessoal dos organizadores falam de 400 mil, chega o Eduardo Bolsonaro e fala 700 mil, chega lá uma seguidora dele e manda 2 milhões de pessoas, e aquele briga entre números, né? Que a gente nem arrisca mais chutar. Como vocês podem ver na imagem, tem bastante gente, tá? Até o pessoal aí da Veja falou que é um público aparentemente maior que a última edição. Se for da questão do Rio de Janeiro, com certeza é muito maior. O pessoal foi muito mais na Paulista do que no Rio de Janeiro, que inclusive poderia ser muito maior em manifestação se ela não fosse delimitada apenas à anistia, porque o povo brasileiro tem dezenas, centenas, milhares de problemas que provavelmente até muitos pediriam impeachment do Lula, mas as manifestações estavam todas presas ali nessa questão. E já começa o Globo a falar. Por que a esquerda não enche as ruas como no passado? Veja as razões apontadas por especialistas. Não precisa ser especialista, porque eles nunca encheram de verdade, né? Sim, teve algumas vezes aí que o pessoal ganhou um pão com mortadela e apareceu lá. Mas a esquerda nunca teve essa movimentação. E mesmo assim o Brasil ele é regido pela esquerda. A gente vai comentar uma fala do Olavo sobre isso, tá? E olha que apareceu aqui, Valdemar Costa Neto, né? Falou que teve uma reunião com o Alexandre de Moraes e ele falou, né? Que o Moraes falou que estava dando anistia para mim, relatou Costa Neto. Então, ele conseguiu anistia, é impressionante, né? Mas aquelas centenas de pessoas, pelo visto, é um perrengue total. Líderes da Câmara dos Deputados rejeitam o PL da anistia, mesmo após ato na Avenida Paulista. Então aparece aí líderes da Câmara rejeitando. Mota não se compromete com o projeto da anistia. O que o Brasil precisa é de pacificação. Aí já começa ele aí já querer dar uma recuada em tudo aquilo que aparentemente prometia. Antes de tentar aí, né? Conseguir a presidência da Câmara, o cara promete tudo. Hugo Mota defende corrigir exageros em penas aplicadas por 881 para evitar risco de crise institucional com a anistia. Então já começa esse papo que já está sendo feito pelo Moraes, né? Moraes está recuando em vários nomes aí. É só a direita mandar o holofote na pessoa que o Moraes agora está começando a mandar
a pessoa para uma prisão domiciliar, né? Malafaia chama Mota de opositor da anistia e vai atacá-lo na Paulista, né? Muito bravo com essa situação. E olha só, o deputado do PSOL diz 14 anos de prisão à mulher do batom é exagero. Então a esquerda, aparentemente, não só Moraes, mas o próprio PSOL, tá vendo que estão se adequando a uma nova narrativa, né? E o Bolsonaro diz concordar com fala de Malafaia sobre generais frouxos, que o Malafaia mandou aí, né? Que os generais são covardes e tal, e Mourão defende os generais e reage a Malafaia, fala, né, que é falastrão. Eu fico me indagando, será que são todos generais que são frouxos? Que teve uns aí que foram, assim, vamos dizer, bastante ousados, né? E acabaram nunca mais sendo citados, né? Malafaia alerta o perigo de revolta popular se a anistia não avançar. Então, o Malafaia fala que se esse negócio de anistia não avançar, o povo vai ficar muito ensandecido. Só que aquilo, o próprio Moraes, ele tá começando, como eu falei, concede prisão domiciliar a manicure ré pelos atos do 8 do 1, né? A missionária evangélica e manicure Eliane Morim de Jesus deixou a prisão neste sábado. Ou seja, ele recua porque ele sabe que vai dar problema, que a direita ela tem um foco muito assim a uma coisa só. Então, quando eles se apoiam em alguma coisa, chega aí o Moraes e tira toda essa pressão, né? Bolsonaro, tenho esperança de ter ajuda de fora. Ex-presidente mencionou que filho 03 está se encontrando com pessoas importantes nos Estados Unidos. Claro que Trump tem muita coisa a resolver, que a gente vai comentar de novo sobre as tarifas que estão virando o mundo de ponta cabeça. Então o Brasil, ele ainda vai ficar em hold. Você vê que o Trump, ele não fala nada do Lula, ele não fala nada do Brasil, porque tem muitas coisas a lidar, né? Mas enfim, o pessoal do Brasil aqui tá batendo palma, tá aparecendo em todos os lugares, tá gritando pelo Trump, né? E olha só que interessante, Bolsonaro leva pai de santo, padre e rabino para ato próprio, anistia em São Paulo, tá? A questão do pai de santo era ligado à Anitta, se eu não me engano, e a gente vai conversar em vídeo exclusivo sobre isso, porque muita gente que é membro do canal sabe que a gente aborda isso. Isso aqui é bastante sério, na verdade. Mas enquanto o pessoal fala muito de uma pauta só, de anistia, a gente vai agora abordar outros probleminhas do Brasil que estão aí aparecendo faz algum tempo. Por exemplo, o MST começa a promover o Abril Vermelho, que lembra que a gente falava assim, olha, o Lula tá brigando com o MST, era todo um papo muito estranho que eu falava, isso não existe, MST e Lula são como unidos, ambos são vermelhos. Então vai acontecer do momento quando os Estados Unidos pressionar, Lula se vê sem saída, a economia não tendo mais como se sustentar, com certeza as movimentações vão ficar cada vez mais frequentes do MST. A população de rua chega a Faria Lima e escancara a desigualdade em São Paulo. São centenas de milhares de pessoas morando nas ruas de São Paulo. Eles inclusive conseguiram cabanas. Do nada as pessoas, né, moradores de rua, conseguiram cabanas, né? Você vai olhar na rua de São Paulo, é cabanas para todos os lados. E isso é outra coisa muito preocupante, sem falar nos alunos da UFABC de Santo André, tem faltado às aulas por medo de assaltos, né? Ou seja, você não consegue mais estudar no Brasil, porque você tem medo de ser assaltado. A maioria dos brasileiros vê a economia do país piorar, diz Datafolha. Então tá aí o pessoal vendo, tá claro, porque não precisa muito, é só você ir ao mercado e ver que a situação tá complicada, mesmo o governo federal arrecadando mais de 1 trilhão em impostos em 2025. Você sabe o que é trilhão? Eu já não sei. Eu sabia até 1 bilhão. Bilhão a gente já está mais acostumado. Trilhão já fica muito difícil de você conseguir perceber, né, o quão grande é o Estado brasileiro e quanto que o retorno é muito pouco. Isso é uma coisa que você sabe, o retorno é muito pouco. Enquanto você vê todo esse trilhão, você pergunta para onde vai esse dinheiro, a gente já começa a ver, por exemplo, que preso com dinheiro na cueca ganha contrato com o Ministério da Saúde. Empresário preso pela Polícia Federal com 500 mil obteve 4 meses depois contrato de 15 milhões, quase 16 milhões com o Ministério da Saúde. Fácil, né? Ou, por exemplo, o governo Lula começa a divulgar campanha que vai custar 50 milhões. Então você vê muitos problemas. O que o governo faz? Propaganda. Porque quem sabe os mais incautos vão ver a propaganda, achar que tudo é muito lindo e que o Brasil deve ser dessa forma. Enquanto o pessoal que vai querer um Netflix para distrair, já leva aí uma dobra de taxação que vai aumentar o preço com certeza absoluta. O pessoal já está se movimentando das empresas, querendo conversar, porque com certeza vai impactar, né? E como é que tá aí, ó? Com 50% de aprovação, Lula pode chegar favorito em 2026. Olha só que interessante o Brasil, né? É quase aqueles especialistas, não, café faz mal, não, café faz bem, café faz mal, café faz bem. Fica nesse vai e não volta.
E a gente viu que estava todo mundo desaprovando. E agora está com aprovação. A Datafolha, 29% dizem que a vida piorou e 28% vem melhor. Então tem 29% dizendo é mais. Como é que ele está tão favorito assim? Lula venceria todos os nomes da direita se a eleição fosse hoje, mostra o Datafolha. O que acontece? Que as pesquisas estão se acertando do nada. Aparece uma pesquisa completamente contrária. O povo brasileiro fica perdido, mas a gente sabe que pesquisas são muito furadas. Ainda mais quando você fala na situação patética que está com o Brasil e o responsável disso aí está sendo bem aceito. Estranho, né? Por isso que o Brasil tem fuga de cérebros, cresce a ida de brasileiros qualificados aos Estados Unidos, não só aos Estados Unidos, para qualquer lugar do mundo, tá? Até lugares que são terceiro mundo o pessoal está indo. Porque o brasileiro é infelizmente muito incauto, muito inocente, para não falar outras coisas. E a gente conversou no Libertas Novas sobre isso aqui, né? Da fuga de cérebros, que é o brain drain. E é claro, porque o Brasil, às vezes eles têm movimentação, às vezes eles se revoltam, mas eles não sabem agir de uma forma inteligente para conseguir mudar a situação brasileira. Por isso que eu falei do Olavo, mas popularidade não é poder, né? Evidentemente o povo brasileiro não tem poder nenhum. Então é muita revolta, muita gente chateada, muita gente reclamando, só que eles nunca têm a movimentação correta. É sempre televisão, futebol e porcarias e nunca vão direto ao que interessa. E por isso que popularidade às vezes não é poder. Tanto que, como a esquerda mostrou a Globo, não conseguia colocar gente na rua e veja quem é o presidente. Então fica vendo. PGR arquiva pedido de investigação contra Moraes em caso da FAB, que apareceu um caso aí do Moraes no avião, que dizem que foi ver aí o jogo do Corinthians. Não adiantou nada. PGR arquivou porque, tá tudo tranquilo. Lula diz que má fase é reversível e que é favorito em 2026, né? Então a Datafolha falando, aí aparece ele falando, a gente se pergunta. Será que tem a ver, por exemplo, com o IBGE voltando a integrar a Comissão Estatística da ONU? ONU também muito esquerda, né? Tudo em questão do BRICS unido aí. Chegou o Trump, os caras vão se abraçar, vão fazer de tudo para se defender, né? Alvos de ofensiva de Eduardo nos Estados Unidos, os ministros do STF vão a Nova York, né? Então, aí o Gilmar Mendes e o Barroso vão lá para conversar, só que ainda não tem confirmação do Moraes. Vamos ver como é que vai ser. E agora vamos falar da questão do Trump aí, tão importante que muita gente fica na dúvida. E vamos explicar novamente. Tarifas de Trump tiram mais da metade de renda mensal de famílias americanas. Você vê essa notícia da Folha, você fala, nossa, mas metade da renda mensal? Então o pessoal vai passar fome lá. Aí você vai ler a notícia, tá dizendo que vão perder em média de $3.800 por ano. Né? No ano, tá aqui o ano. Por que eles falam mensal? Como é que funciona esse jornalismo? Muitas dúvidas. É claro que o pessoal da esquerda aqui comenta que a maioria dos seguidores da Folha ver que extrema-direita se dar mal não tem preço, adoro, tenho certeza que a renda dele vai aumentar, né? Como se ele fosse corrupto. Claramente ele é hater do próprio povo. A direita é ótima e dando risada, bem feito, a direita só destrói o que põe a mão, fim do Império Americano, a China agradece, cada um com seus problemas, go BRICS, a esquerda aqui brasileira muito feliz. Só que não é bem assim que funciona. Enquanto existe uma torcida, assessor de Trump afirma que mais de 50 países solicitaram negociação com os Estados Unidos sobre aumento de tarifas. Então o Trump monstrão, ele tá fazendo a reciprocidade. Porque se os caras zerarem, eles zeram também. Ambos ganham aí. Ambos conseguem se fortalecer. O que estava acontecendo era algo não recíproco, era algo desequilibrado. Trump chama tarifas de remédio e diz que países terão que pagar muito dinheiro para a suspensão. Então, o que acontece? Aí a União Europeia já remove aí tarifas, pretende, né, oferece, né, remover tarifas, prontos para um bom negócio. E o pessoal dizendo aqui, Estados Unidos, pessoal aqui eu traduzi, tá? Incrível como uma liderança forte funciona. Trump, eu sou europeu, mas é justo, deve ser uma vitória para todos. O pessoal mais coerente começa a entender que o Trump está fazendo algo para não ficar para sempre. É uma negociação, é um choque de realidade com o mundo para falar assim, ou vocês começam a se movimentar em favor dos Estados Unidos, ou a coisa fica feia para vocês. Vamos parar de explorar os Estados Unidos. O Zimbábue já começa aí a falar, né, que é o primeiro que está aí dizendo que pode ceder, né? E o pessoal agradecendo ao Trump, porque é isso que ele queria. O Trump ele fala assim, a gente não vai mais cuidar dos nossos inimigos, mas vai cuidar dos amigos. É justamente isso. Ele quer amizade, ele quer parcerias. E por isso ele fala, você não acreditaria, mas damos muito dinheiro ao Afeganistão. Esse foi um acordo de Biden. Não estamos mais cuidando de nossos inimigos, mas cuidamos de nossos amigos. É isso que ele quer dizer. Claro que Trump cita a China, pede que Estados Unidos resistam e que o resultado será histórico. Muita gente está contra o Trump em relação a isso, porque acha que ele é um louco. A China já começa a reagir de uma forma assim diferentinha, já barra a venda do TikTok dos Estados Unidos, que é uma força
que muita gente acaba por ignorar, né, que é a questão de movimentar a mente dos americanos com conteúdo fútil, né? E o governo da China mostra aí uma fala do Ronald Reagan, que ele que abriu o mercado para a China na época. Claro que também não foi só isso, tanto ele quanto o Bush pai, como a gente conversou no Libertas Nova, teve aí movimentações para também acabar aí com a União Soviética e a Rússia ficar um pouco mais livre e liberta de toda a questão comunista. E eles fizeram movimentações que a China, mostrando isso aí, ignora que é um cenário completamente diferente. A China ela não representava ameaça. Claro que eles cresceram, começaram a fazer também muitos movimentos que depois em vídeo exclusivo a gente conversa, da questão intelectual, tá? O celular, por exemplo. O celular antigamente, se você só via da Coreia do Sul, Motorola e tal, do nada foi aparecendo uns celularzinhos diferentes aí. É esse o movimento da China, que cresceu bastante, né? E eles começaram até a fazer marcação sem falar nada. A embaixada da China começou a marcar o Donald Trump do nada, sem falar muita coisa. Negócio meio estranho. Enquanto isso, é claro, com essa movimentação toda, o Brasil fica muito importante. O B do BRICS, o que a China faz? Ela chega e fala aí com Fachin, que recebe juízes do STF da China, né, e fala em cooperação, que é a movimentação para conseguir resolver isso aí. Enquanto tudo isso acontece, tem a questão do Elon Musk. O Elon Musk, aparentemente aí, para muitos da mídia, está contra o Donald Trump da questão das tarifas, tá? Com certeza ele perdeu dinheiro, como vários outros bilionários big techs da vida, só que o pessoal fala, não é assim que funciona. O que está acontecendo é o quê? O Elon Musk, ele está justamente dizendo que gostaria de uma tarifa zero, que é o que a União Europeia está querendo oferecer. Então, é essa negociação. Tá? Claro que ele mostra esse vídeo, diz o quanto é importante essa questão da tarifa, só que nunca, em nenhum momento o Elon Musk falou contra o Trump. Ele vem numa torcida do futuro do que o Trump quer fazer, quer zerar as tarifas se a pessoa lá, seu país, né, zerar também. Então é uma torcida. Claro que, como eu falei, o Elon Musk é o cara mais diferentinho aí do governo Trump, que muito provavelmente não ficaria muito tempo, tanto que ele sairá, como diz o Trump. Tá? Mas de forma alguma eles estão brigando. O que mais tem na mídia americana é falar que o Elon Musk e o Trump estão brigando. É mais ou menos o que o Paulo Guedes e o Bolsonaro tinha, que a mídia falava que você vai manter o Paulo Guedes até quando, né? E ficou para sempre, ficou até o final, né? Então o que eu tô dizendo, cuidado com as narrativas, tá? Não é que eles estão brigando, tem pensamentos diferentes, só que existe uma movimentação necessária do Trump. Ele não tá fazendo isso à toa. Tá? Com o Trump na jogada, a Ucrânia descarta a mediação de Lula. E o Lula ficou de fora, falou que é só ir lá conversar com os dois, levar uma cervejinha. Não vai acontecer nada disso. Como diz aí, né, o Zelensky, ele falou que um gesto era visto como um cinismo de uma forma do Brasil mascarar o que Kiev classifica como uma postura pró-Rússia. O que a gente falou sempre aqui, né? Trump pode falar o que quiser, o Brasil está seguro com reservas internacionais, diz Lula, falou que tem bilhões e bilhões com reservas, que está tudo tranquilo, que essas tarifas não impactarão o Brasil, né? Mas olha só o Brasil, com todo aquele problema econômico, o Brasil volta a exigir visto para turista dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. O pessoal do primeiro mundo vem aqui para gastar dinheiro, que vale muito dólar, e o Brasil não quer, né? Por quê? Questões políticas. E para falar na questão woke aqui, esgrimista se recusa a enfrentar oponente trans e é expulsa de torneio feminino. Então a questão de globalistas aí com woke continua, tá? E, inclusive 2 homens biológicos competem aí no final feminina de bilhar. Olha só, venceram 14 oponentes, estão lá 2 homens na final aí. Falei, o woke não vai acabar tão cedo, é uma guerra que vai se manter há muito tempo ainda, que o Trump está tentando, mas tem a esquerda inteira contra o Trump, né? E aquilo, vamos ver o quanto ele consegue resistir e se ele consegue sim aí vencer com as suas estratégias, tá? O que ele está fazendo não é à toa, é de impacto, mas é aquilo. Só uma pessoa de direita mesmo para tentar fazer algo, se não era globalismo, pro resto da vida, né? Os caras vão ficar aí com todas essas pautas e acabando com os Estados Unidos. Mas vamos ver. Pessoal, obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. A gente troca os horários aí. Eu vou ver se eu acerto meus horários, qual o melhor horário, né? Porque eu acho que de madrugada postar o vídeo, o pessoal acaba não assistindo, né? Então vamos ver, colocar de manhã, né? E claro, o canal novo vai estar lá, né? Pouca gente está participando, mas é um canal diferente, aí o Libertas Nova, pra gente conversar um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Lembre-se do link da Amazon, clicou, navegou, comprou, ajudou o canal. A gente se fala. Muito obrigado e até mais.